Bom dia, queridos alunos do terceiro ano. Então, resolvi, já que quase ninguém está indo na escola, resolvi fazer algumas aulas assim para a gente ter uma maior facilidade de preencher as APNPs, né? E essa APNP, ela vem muito assim, revisando a parte de taxonomia. O que é taxonomia? É a organização e classificação dos reinos, né? Dos seres vivos. Seres vivos, eles foram agrupados. Igual você agrupa as suas roupas, né? Seus pertences e seu guarda-roupa. Só que o que foi utilizado mais foi a questão de características e semelhanças para esses agrupamentos ocorrerem. Quem que estudou isso, né? Carl von Linné, em francês, e Carlos Linneu, em português. O Linneu, ele elaborou esse sistema de classificação que a gente chama de sistema binomial de nomenclatura. Por que binomial? Porque toda espécie tem dois nomes. Por exemplo, a nossa espécie, Homo sapiens, né? O gato, Felis gatus, né? E assim sucessivamente a gente vai ver ao longo da aula. Então, a taxonomia, ela vem de ordenação, regra, lei, propriedade, que significa uma ciência que vai classificar os seres vivos. Tudo começa com a espécie. A espécie tem características únicas, por isso que as espécies podem cruzar entre si e dar descendentes férteis. Aquelas espécies que são semelhantes entre si, tipo tigre e leão, ou tigre de um tipo e tigre de outro tipo, eles têm números cromossômicos diferentes, eles não são da mesma espécie, eles são do mesmo gênero. Isso pode até haver um cruzamento, apesar de que felinos, isso é muito difícil ocorrer, porque os felinos são atraídos por feromônios, né, cheiros, e eles não se deixam atrair. Mas tem o clássico caso da égua e do burro que dá a mula, né? E a mula é estéril, tá? Então são espécies, na verdade, para ser da mesma espécie, você tem que ter características semelhantes, tem que cruzar entre si, e esse cruzamento dá um filhote que dá filhote. Isso que é dar descendentes férteis, tá? Bem, aqui, ó, canes familiares, é o cão da sua casa. Ele é sistema binomial por quê? Porque ele tem dois nomes, o gênero, escrito com a letra maiúscula, familiares é o epíteto específico. Professora, canes é gênero e familiares é a espécie? Não, a espécie é canes familiares. A espécie é binomial. Esse aqui é o gênero, esse aqui é o epíteto específico, tá? Bem, das espécies, por exemplo, na Mata Atlântica a gente encontra o gato do mato ou o maracajá. Essa espécie é o Leopardus uidi, né? Ele é o gato do mato silvestre, por exemplo, já é o Leopardus tigrinus. E a jaguatirica é o Leopardus pardalis. Observem que todos têm o mesmo gênero, leopardos, 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 mas não são de espécies diferentes. Eles não são capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis, né? E isso faz com que sejam do mesmo gênero, mas que não sejam da mesma espécie. Do mesmo modo, o leão, que é Panthera leo, o tigre, Panthera tigris, a onça pintada, Panthera onca, são todos do gênero Panthera, mas não são da mesma espécie, porque a mesma espécie vai originar descendentes férteis, né? Eles, como eu disse para vocês, pode haver cruzamento? Pode haver cruzamento, porém não vai originar um descendente fértil. E entre felinos isso é mais difícil, né? Porque eles são atraídos por feromônios. Professor, o que são feromônios? São cheiros exalados para atrair, né? O macho atrair a fêmea e vice-versa. Ou a fêmea atrair o macho. Bem, os gêneros leopardos e pantera, assim como os outros gêneros, nós também temos o gênero Felis, que é de felino. Por exemplo, o gato da sua casa é o Felis catus, que é o gato doméstico. O puma é o puma com colo, né? Tem vários outros tipos de exemplos. Eles são da mesma família, que é a família Felidae, né? Tem características muito semelhantes. Temos também da família Canidae o lobo e o cão,
né? Felídeos e canídeos têm certas características que pertencem a essas duas famílias. Por exemplo, Ursidae e Hienadae, são as hienas e os ursos. Eles se encontram na mesma ordem. Então, família Canidae, família Felidae, família Ursidae e Hienadae são da ordem carnívora. Então, a gente tem uma hierarquia, né? Que vem desde a espécie até o gênero, que é o grupo maior. A espécie, ela identifica seres com características muito semelhantes. Já os gêneros, eles vão agrupando em outras ordens. Por exemplo, a classe. Nós temos na classe felídeos, canídeos, roedores, primatas, chimpanzés, cetáceos, né? Estamos agrupados na mesma classe, que é mamália, mamífero. Olha a diferença dos membros, né, e do hábitat de um golfinho, que é mamífero, para um puma ou para uma onça. Mas eles são mamíferos pela característica de terem glândulas mamárias. Mamíferos como répteis, anfíbios, né, aves, peixes, eles têm um eixo de sustentação na fase embrionária que se chama notocorda. Por isso, eles pertencem ao mesmo filo, Chordata. E esse filo Chordata, ele é dividido em vários outros grupos dos cordados, né? Tem o dos cordados, filo dos cordados, ele se junta a vários outros grupos, como dos equinodermos, artrópodes, anelídeos, moluscos, entre outros, a gente chama de reino animalia. Então, várias espécies podem ser agrupadas num gênero, vários gêneros numa família, várias famílias numa ordem, várias ordens numa mesma classe e várias classes no mesmo filo, vários filos do mesmo reino. Ah, professora, mas é muito difícil para eu entender como é que isso se organiza, né? De que maneira isso se organiza? Como é que eu vou saber quem é quem e qual é a ordem que se tem para eu saber quais esses eixos da taxonomia, né? Aí eu vou ensinar a vocês uma regrinha bem facinha, tá? Que é olha só, o ó, opa, G. Essa regrinha você não vai esquecer nunca. Porque Re é do maior. Quem é o maior? Reino. Abaixo do reino, os organismos são organizados em filos. CL, quem são? As classes. Depois das classes, vem quem? A ordem a qual eles pertencem, né? O qual eles pertencem. Depois vem a família. Depois vem o gênero. E por último, a espécie. Lembrando que a espécie são organismos, aí você vai lembrar, organismos de características semelhantes. Características semelhantes que podem cruzar entre si. E originar descendentes férteis. Márcia, mas o que é isso de descendentes férteis? É aquele filhote que dá o filhote. Se não para, por exemplo, a égua, ela pode cruzar com o burro, tá? Vai dar a mula. A mula, ela é estéril. Isso é, o que é estéril? Ela não pode originar descendentes férteis, não, tá? Então, é isso aqui que eu queria estar também lembrando para vocês nesse momento da aula. Bem, aqui a gente tem uns exemplos de espécies binomiais, aqui, ó, Panthera tigris, né, que é o tigre, cão doméstico, aqui que é o Canis familiaris, que é o seu cão lá, né? Lembra sempre que a nomenclatura é binomial.
A capivara, que é o Hydrochoerus hydrochoeris. O gorila, que é gorila, né? Então, todos esses 4 aqui, apesar de terem muitas características diferentes, eles pertencem à mesma classe que é a mamália, são mamíferos, né? Então, isso aqui tem uma hierarquia. E aí a gente tem as regras de nomenclatura. A regra de nomenclatura mais clássica é essa aqui, ó, que tem 2 nomes, em que o primeiro se refere ao gênero e o segundo ao epíteto específico, tá? O segundo indicativo, por exemplo, quando eu tenho assim, ó, faseolos vulgares, né? Também, mesma coisa, ó. Letra maiúscula para o gênero, letra minúscula para o epíteto específico. Tem casos como o Trypanosoma cruzi, que ele pode ser escrito tanto da forma padrão, né? Aqui maiúsculo, aqui minúsculo, como esse cruz também pode ser maiúsculo em homenagem ao cientista, o médico brasileiro que estudou o Trypanosoma cruzi, que é o Oswaldo Cruz. A gente também tem subespécies, né? Réia americana alba, que é a ema branca. Crotalos terríficos, é a cascavel, porque são subespécies que originaram de uma espécie. Por exemplo, a Crotalos terríficos originou a Crotalos terríficos com outras características. Já no subgênero, a gente tem Anopheles nissorhynchus darling. Esse nissorhynchus quer dizer que tem, além do Anopheles, tem um subgênero, tá? Que é outro gênero, que também pertence a esse grupo. E os reinos aqui que a gente vem estudando durante esse ano, que foi idealizado por Whittaker, né, em 1969, que tem o reino Monera, que compreende os organismos unicelulares procariontes, como bactérias e cianobactérias, que são chamadas também de algas azuis. O reino protista, que compreende os organismos unicelulares e eucariontes, como protozoários e certas algas. Aí lembrando que esse aqui é o único reino procarionte, os seres com célula que não tem a membrana nuclear ou carioteca. Os demais são todos eucariontes. Reino fungi tem tanto organismos uni quanto pluricelulares. Reino plantar ou metafita, que a gente está estudando, que são pluricelulares, eucariontes e autótrofos, que a gente estudou, briófitas, pteridófitas, gímnos e angiospermas e astalófitas. E o reino animalia, que compreende os organismos pluricelulares, eucariontes e heterótrofos por ingestão. Por quê, professora? Porque os fungos eles têm heterótrofos por absorção. A superfície dele nutre a matéria orgânica. Já os organismos do reino animal, não. Eles têm que engolir o alimento, tá bom? Bons estudos e beijinho e bom exercício lá para vocês.